Guilherme Souza. Vocês podem ver nesse slide aí. Vocês escutem, cara, eu tô cansado pra cacete. Eu parei essa última noite trampando, acabei de voltar de um outro trampo, saí desse correndo pra cacete, cheguei aqui antes dos caras tiveram. Enfim, cara, tô zoado. Sou programador, sou programador HTML. E é engraçado de falar que eu sou programador HTML, que acho que XML, derivado do XML, foi o primeiro contato que eu tive com programação, com uma linguagem que representa alguma coisa. Porque quando eu estava mais ou menos na quarta série, assim, tinha uns amigos que faziam modelagem em 3D, e eles faziam mod de Counter-Strike. E aí eles precisavam de alguém para implementar o mod e funcionar lá. E aí eu descobri que o menu do Counter-Strike ele era formado com XML. Para adicionar uma arma nova, você tinha que ir lá e botar um nó novo dentro do submachine gun. Referenciava um ID, esse ID era igual ao nome do mod, estava na pasta, formato MDL lá, e tinha um ponto CFG que era o rate de tiro da arma, quantas balas ela cabia. Foi a primeira vez que eu programei na minha vida. Programei, parametrizei uma aplicação, mas o primeiro contato que eu tive eu fiquei meio fascinado com aquilo. Eu programo hoje, já vou fazer, sei lá, 6 ou 7 anos profissionalmente, sou bem novo, apesar da cara. Tô acabado. Bom, o que acontece é que, teoricamente, na minha carteira de trabalho hoje eu não sou mais programador. Uns 2 meses atrás, eu fui para a área de produto, me obrigaram a ir para a área de produto, e agora eu sou analista de produto. Mas eu ainda sou programador. Programador é um estado que a gente não sai dele nunca, sabe? Tipo, uma coisa que você sabe fazer pro resto da sua vida. Você leva isso em vários aspectos, tomada de decisão, então não interessa o seu programa, né? Mas esses são os projetos que eu toco hoje. O Scoop, eu não toma mais a maior parte do meu tempo. Quem não sabe, o Sprinkler é uma empresa que adquiriu o Scoop. Eles são os maiores do mundo no que o Scoop fazia. Uma experiência bem bacana pra gente estar lá e ver a universidade toda que se tornou isso. Tem os lados ruins também, né? Está uma empresa que tem sei lá quantas mil pessoas e está em tantos mil países e você não consegue falar com o back-end de cima da API, mas é muito legal. Tem um projeto chamado Learning Hub, que é um LMS voltado para pessoas normais. Então, ele não tem 1000 botões. Então, para você aprender, ninguém sabe o que é LMS. Alguém não sabe o que é LMS? Olha só. Vamos perguntar. E CMS? CMS todo mundo sabe. LMS, Learning Management System. Então, é um sistema de gerenciamento de conteúdo de aprendizagem. É o e-learning, só que é a parte do admin. Então, o Learning Hub ele é um LMS que você não precisa aprender para aprender nele. Porque eles têm outros players no mercado, por exemplo, o Moodle, e você, para começar a aprender, você precisa aprender a usar a ferramenta. Não faz sentido nenhum. Então, a gente decidiu ver esse gap de mercado, eu e o Luiz, a gente começou a desenvolver essa plataforma que seja fácil de usar. Você quer aprender sobre, sei lá, técnicas de venda? Você não tem que aprender a usar uma ferramenta, você tem que aprender sobre técnicas de venda, então tem que ser direto ao ponto. Então, com essa abordagem, eles têm dado muito certo. A gente está com um cliente grande que é a Porto Seguro, eu acabei de voltar de lá agora. Os caras estão trabalhando com uma ferramenta lá que é top do mercado de LMS aqui no Brasil, e os usuários eles preferem a nossa, porque a gente é desse tamanho, sabe? Tem coisa que eu edito no banco até agora. Então, é engraçado, você vê as coisas com uma visão diferente. Eu não sabia o que era LMS, eu tive que fazer talvez seria mais interessante, porque eu fiz como eu achei que deveria ser, e não como as outras pessoas faziam. E tem o Yodize, que é um projeto que acabou de começar. Quem conhece o Medium? Medium, blog. A diferença do Medium para o Blogger, para quem conhece, quem sabe? Parte social? Não, Blogger. A diferença é que no Medium, você clica no post e você sabe o que tem lá dentro importa. Você sabe que você vai ler um texto bom. Com certeza. Exato, e funciona. Então, o Yodize vai ser um projeto que a gente vai postar arte, foto, até tatu, se fala. Só que coisa que realmente importa, as pessoas vão poder vender telas por lá e etc. E a gente vai ter uma curadoria desses projetos que vai entrar lá. Bom, whatever. Eu ia fazer uma palestra bem técnica, eu não consegui montar uma POC em Node da palestra que eu ia fazer, e eu não queria fazer a POC em Python, porque já estava pronto.
E eu acabei resgatando essa palestra que eu fiquei receoso de dar ela no passado. E eu falei, pô, foda-se, vamos dar essa palestra, deve ser legal. Ela não diretamente está ligada à programação ou ao desenvolvimento de software, mas a forma como a gente enxerga as coisas e a forma como a gente julga as coisas e a forma como a gente aprende as coisas, mas principalmente a forma como a gente inventa as coisas. Não só em desenvolvimento de software, mas em todos os aspectos do nosso dia a dia e da nossa vida e etc. Alguém sabe definir na cabeça o que é curiosidade? Vocês têm informado o que é curiosidade? Vocês? Porque eu, quando comecei a formar esse conceito na minha cabeça e comecei a desenvolver essa ideia dessa talk, eu não sabia o que era curiosidade. E eu fui procurar saber o que é curiosidade, definições técnicas, etc. A curiosidade é um instinto que todo ser vivo complexo tem de aprender coisas simplesmente porque ele tem vontade de fazer aquilo. Todo ser vivo complexo tem curiosidade. Então, se você deixa uma bola em cima daquela mesa e tem um gato, o gato ele vai lá. E ele vai tentar descobrir se isso é comestível, ele vai tentar comer, vai comer. Muito obrigado. Duas? Se aquela bola for comestível, ele vai descobrir que é. Se aquela bola for um veneno, aparentemente ele vai descobrir que é um veneno. E é a curiosidade que faz isso. E já parou para pensar que a gente come peixe assado, a gente come muita coisa assada. Já parou para pensar como que o cara pegou o peixe do rio e falou, vou tacar fogo nessa porra para ver se fica gostoso. É a curiosidade, cara, que fez isso. Vou mandar ver. O fogo tinha uma carcaça, o cara testou cheirinho. Ele foi lá comer porque ele é curioso. A curiosidade fez com que a gente se formasse. A gente só está aqui hoje dessa forma que a gente está, porque em alguma parte da vida teve um ancestral nosso que foi curioso e nos ensinou que isso podia ser feito. A gente comeu muita fruta envenenada, descobriu da pior forma possível que aquilo fazia mal, para a gente poder hoje comer maçã todo dia, cultivar, etc. É a curiosidade que faz a gente evoluir. E o ser humano é o único bicho que ele julga a curiosidade e ele limita a curiosidade, sendo que não deveria ser dessa forma. Se eu falo que fulano é curioso, eu estou ofendendo ele. Ele é xereta, ele é curioso. Depende do ponto de vista. E se eu falo que Na maioria. Você concorda que existe essa questão pejorativa da curiosidade? Se alguém faz muita pergunta, a pessoa é chata. Eu falo, porra, não faz muita pergunta. A gente nunca ouviu tanto não te interessa quanto a gente ouve hoje. E a gente vai continuar ouvindo cada vez mais. Eu falo, não te interessa. Foda-se, não é problema seu, não é da sua conta. A gente tem cada vez falado mais esse tipo de coisa. Isso gera vergonha de ter curiosidade. A gente tem vergonha de tentar algo que ninguém tentou, ou de experimentar uma coisa que ninguém experimentou. São coisas muito bizarras. Se você começar a pensar, quem descobriu que sexo oral era bom? Tem que ser muito curioso. Você acha que se a gente não tivesse desenvolvido a capacidade ou o comum de se fazer sexo oral hoje, você acha que a gente descobriria isso hoje ou será que iam rir da gente se a gente tentasse? Não é bizarro isso? A curiosidade formou a gente da forma como a gente é hoje. E então existe esse preconceito com quem é curioso e com quem tenta inventar coisas. Então se eu experimento alguma coisa, se eu experimento andar de barriga, eu sou ridículo. Ou pelo menos doente, não sei. Mas um dia a gente andava de 4 e alguém experimentou andar em pé. E talvez seja por isso que a gente anda em pé agora. Tá? É curiosidade. E na sociedade que a gente tem hoje, com toda essa coisa da vergonha e do formalismo que eu falei, quem você acha que tentaria andar em pé primeiro? Uma criança ou um adulto formado? A criança, sem dúvida alguma. Porque a criança, ela ainda tem um instinto inato da curiosidade. Ela precisa saber como fazer e pôr o sabonete na boca para saber se é gostoso. Ele precisa experimentar aquilo. Ele tem isso dentro dele. E a gente já sabe que é. E a gente vai crescendo achando que sabe o que é muitas coisas, baseado no que os outros já fizeram. A gente não sabe se eles fizeram certo. Isso tudo aí que eu falei, cria uma barreira entre coisas
que a gente tem que tomar cuidado. Essa barreira aqui seria algo que a gente tem que ter na nossa cabeça como critério para escolher e tomar decisões em várias coisas na nossa vida. Essa barreira, junto com tudo isso que eu falei, ela é muito fina, então a gente tem que tomar cuidado em, por exemplo, aprender e perder personalidade. É muito próximo um do outro. Aprender e perder personalidade. Aprender, muitas vezes a gente aprende baseado nas coisas que todo mundo já fez e já experimentou, e a gente não tenta fazer do nosso jeito. Não significa que o jeito que você está fazendo está errado, ou que ele é estranho, ou que ele é bizarro. Não está errado. É simplesmente você fez aquilo por instinto ou por necessidade. E chega alguém e fala, não, para esse callback aqui, usa promise e foda-se. Sacou? E eu uso promise e foda-se. Por quê? Não sei, eu estou usando, todo mundo usando. E isso acontece todos os dias, vocês sabem disso. E isso aconteceu com diversas coisas. Tá? As pessoas pararam de andar de cavalo e começaram a andar de carro por causa disso. Porque simplesmente foi imposto e ok, não vou tentar de outro jeito, tem carro. A gente tem que perceber o limiar entre o genial e o que é estranho. Alguém já pulou de paraquedas? Flix já pulou de paraquedas. É genial, é foda, é uma sensação única. Você seria o primeiro a pular de paraquedas? Não seria nem o último, velho. Eu acho que eu ia pro saco. Então você percebe que o genial e o estranho são a mesma coisa. E a diferença é quem julga. Então, é sobre isso que eu quero falar, sobre mostrar alguma coisa para alguém e ser ridicularizado. Calma, hoje isso pode não fazer sentido, hoje isso pode parecer estranho, mas lá na frente ele pode ser genial. Isso é o maior desafio disso tudo que eu estou falando. Hoje, no momento que isso acontece, é difícil prever se você está sendo genial ou se você está fazendo uma coisa bizarra. Mas lá na frente vai fazer sentido. Se você insistir, talvez ele faça sentido, seja útil. Talvez ele seja genial. É o limiar entre o certo e o errado. O certo e o errado são coisas muito próximas umas das outras. Dentro de uma empresa, aqui a gente sabe que o pessoal é gente boa. Mas a gente sabe que tem empresas em que o que é certo e o que é errado é uma questão de opinião de quem manda mais. Existe aquele conceito chamado RICO, não sei se vocês conhecem. Highest Paid Person Opinion. Opinião de quem é mais pago, é o que vale. O que é certo não é o que é certo. O que é certo não é o que eu tentei, não é baseado na forma empírica. Eu tentei isso, tentei aquilo, o certo é isso. Não, mando, faz assim. E aí a gente começa a artificializar mais ainda os nossos instintos. E a gente começa a pegar a nossa evolução, seja em qualquer frente, e andar em linha reta. Ah, mas a gente inova por necessidade, não por criatividade. A gente fez o avião por curiosidade, talvez. A gente pode ter feito ele por necessidade. Precisava voar, então eu fiz o avião. Então, é muito diferente quando algo é feito por necessidade e quando algo é feito por curiosidade e por criatividade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Estou falando umas coisas muito loucas, né? Vocês devem estar falando tipo assim, foda-se. Foda-se, eu não vou acreditar em você, não me interessa. Mas eu não estou aqui para falar e simplesmente falar, eu não sou pastor. Tá? Eu vou provar. Então, ótimo. Ateu não, líder dos ateus do planeta. Sou sincero. E vamos lá. Quem souber, cala a boca. Alguém sabe o que é isso? Não, vai, fala sério. É um motor de geladeira queimado. Não é. Alguém sabe o que é isso? Na moral. Puta que da hora, ninguém sabe. Não, eu te contei. Tá, isso aqui é genial ou é estranho? É estranho pra cacete. Isso aqui é um transistor, cara. E se tivesse alguém lá que paga mais e falasse isso é estranho, eu não sei o que seria da gente hoje, todo mundo aqui é programador, cara. Isso é um transistor, isso é genial, cara. Isso não é estranho. Isso é genial, só que a gente só consegue perceber isso olhando para trás. Naquela época ninguém conseguia perceber que isso era genial. Tiveram que apostar nisso. E o cara que fez isso foi insistente pra caralho. Porque todo mundo que olhava falava que era estranho. É estranho, sabe? É estranho. Vamos agora cair na real, né? Nosso mundo.
Isso aqui é genial ou é estranho em 2009? Alguém, ó, vou explicar o que está acontecendo aqui. Sabe eval, o que faz? Eval, se eu der eval em uma string 2 mais 2, ele executa aquilo e retorna 4. Então é um cara que pega uma string de uma linguagem, no caso JavaScript, e ele executa aquilo, como se aquilo fosse parte do código. Isso aqui em 2009, como é que acontecia? Os servidores respondiam o XML, né? Alguém ficou de saco cheio, porque chegava o XML no client, eu tinha que parsear no browser. E o browser, eu não queria pegar o XML e transformar no JavaScript. Minhas APIs só respondem para browser, só respondem para clients que são browser. Por que é que eu vou mandar o raio de um XML para transformar em JavaScript, em um objeto JavaScript? Alguém sabe o que significa JSON? Quem não sabe o que significa JSON? Morra. Significa JSON, stands for JavaScript Object Notation. É um objeto JavaScript. JSON é um objeto JavaScript. Tem diferenças, a gente sabe que tem que botar para dúvida, a porra toda, mas é um objeto JavaScript. Essa era a única forma de você pegar um JSON de lá e transformar num objeto JavaScript. Dá uma eval no cara, manda um objeto JavaScript. Não era JSON, era um objeto JavaScript de verdade. Então os servidores começaram, as APIs começaram a cuspir objetos JavaScript e você pegava e dava um eval nela e virava um objeto. Isso não é experiência genial. Sabe por quê? Porque hoje a gente pode fazer isso aqui, ó. Lá primeiro, nossa, isso é estranho, cara. Aí hoje a gente pode fazer isso. E essa API aqui, se você for lá ver na spec, ela nasceu daquilo lá, cara. Ela só existe porque tinha muita gente fazendo aquilo lá. É genial, hoje é genial. Hoje faz muito sentido. JSON parse, todo mundo aqui deve ter usado. Ou sabe o que é. A gente não tinha essa spec antes de 2000 e eu não consigo ver slide do anterior. O ano estava aqui antes desse ano. 2009. Antes de 2009 a gente não tinha JSON.parse. E olha que engraçado, 3 semanas atrás, Douglas Crockford, você não precisa saber quem é Douglas Crockford. Douglas Crockford é um cara que ocupava muito pau, ele escreveu o JS Link. Ele escreveu o JSON parse em JavaScript puro. E para que serve isso? Para quando não tiver JSON parse, usar a versão de JavaScript. Muito legal, cara. Dê uma olhada lá depois, a parse é mais bonita que eu já vi. Eu pago muito pau para ele. Vamos lá, próximo. Eu vou falar de novo o que está acontecendo agora. Eu criei uma função chamada callback, que recebe um argumento e eu dou um console log nesse argumento. Aí eu criei uma variável chamada script e dentro dela coloco um nó. Document.create element script. Pega script. Põe um atributo nela. api.com/user/0. Aí esse URL, esse get aqui, ele retorna isso aqui, ó. Callback e um objeto JavaScript. E aí eu pego esse cara aqui, esse tag script, e enfio ele no meu head. Blá, botei lá. O que acontece com esse código aqui? Ele é executado. Ele vai dar erro? Não, eu tenho a função callback. Então, o que acontece? Eu consigo fazer uma requisição para esse domínio e interpretar ela aqui. Isso é muito estranho. Eu estou falando que é estranho. Agora eu lembrei, né? What the fuck? Sabe? Não faz sentido nenhum. Isso é muito estranho. Isso chama JSON-P. Tá? Vocês devem ter usado JSON-P. Eu não sei se todo mundo sabe. Ele vai lá, pega o script e põe assim e tira. Tá ligado? Ah, executou, põe e tira. Isso é genial, cara. Porque hoje a gente tem isso. E se você for no W3C no spec, você vai ver que isso se originou daquilo. Sabe CORS? Alguém que nunca usou CORS? Ou não sabe o que é CORS? CORS é uma forma de fazer request para outros servidores através de um browser. Então eu estou num domínio xx.com, vou fazer um request para o domínio y.com. O y.com, ele tem que me retornar esse cabeçalho dizendo, ah tá, você pode fazer request para mim. E a gente faz cross origin resource sharing. É tipo compartilhamento de recursos de origens diferentes. Aquilo era genial. Outra coisa louca. Isso aqui é maluco. Quem já usou isso aqui, vai, na moral? Ricardo não tá ligado. Isso aqui já é usado? Load, método load. Ricardo. Todo mundo sabe o que faz. Alguém não sabe o que faz? Já usou Ricardo antes? Beleza. Caralho. Vocês todos usavam load? Todo mundo aqui usava load. Quem não usava load? Todo mundo usava load. Quem usava? Eu sabia que tinha que usar. Tá bom, Ninguém. cara, mas Quem não usa? Ninguém. Ninguém. Quem tá aqui? Tá vendo? Então, por exemplo, bom, isso aqui todo mundo sabe que é, né? Passo o size, eu pego uma div, eu dou load, passo uma URL para esse cara e eu passo aqui como chama essa porra? Seletor. É um ID que eu passo. É uma. Tem um nome essa merda. Passo uma âncora para esse cara aí.
que acontece? Ele vai fazer essa request, vai parcial o numérico, vai pegar esse ID aqui, vai pegar o conteúdo dele e vai jogar dentro dessa div. Isso é escroto pra cacete. Isso é muito... Mano, se você fazia isso aí, você tava muito errado, tá? Não sei se quem levantou a mão, não levantou, foda-se. Isso é bizarro. Isso aqui. Mas hoje tem um cara chamado Sina.js. Não sei se alguém sabe, que todo mundo conhece. Quem escreveu foi o Zeno Rocha e o Eduardo Lundgren lá. E mais dois caras que andam no nome. Os caras são muito conhecidos no nome deles. Ele faz exatamente isso. E ele consegue transformar uma aplicação inteira, um blog WordPress, por exemplo, em uma single page application. Ele troca o URL lá no browser do purchase state. Você clica no link lá, ele faz loading sozinho e ele troca só aquele pedaço novo pelo link, entendeu? Isso melhora a performance em alguns casos em 30 vezes. Isso tem tempo no site dos caras. Porque eu não preciso repintar a tela inteira. Eu não preciso fazer request para coisa que está fora daquele palco. Então eu tenho meu header aqui, cara, tem que resolver DNS, tem que pegar minha imagem, às vezes está num banco, 2, 3, sei lá. Eu não preciso fazer nada que está fora daquele palco que vai mudar. Ah, mas faz o single page application. Tá, beleza, pega um blog que tem acesso pra caralho, 1999. É mais fácil você botar isso aqui ou reescrever, sabe? Depois você corre lá e resolve a aplicação. Aquilo era, de certa forma, genial, cara. Aquilo, de certa forma, resolvia um grande problema. Tá, essa agora para de zoeira. Quem que viu isso aqui? Não, vou fazer. Quem já usou isso aqui? Behavior não, mas o resto sim. O resto sim? Callback health. Não, tá, whatever, tem um callback health. Tira essa parte. Esse cara, Behavior, não, nunca vi. Nunca vi essa porra aí. Nunca vi. Tá, beleza. Em 2005, cara, esse cara existia. O que ele fazia? Olha que coisa do demônio isso aqui. Vou já botar aqui. Olha que coisa maluca. O cara, dentro do JavaScript, ele queria pegar um nó HTML lá. Como que ele achava esse nó? Ele passava um seletor CSS, cara. Coisa doido, cara. Isso é coisa de maluco, cara. Isso não existe, isso não faz sentido nenhum. E aí ele conseguia pagar o E lá, que é o próprio elemento, com um clique. Isso aí é nativo, já tinha nas APIs e tal. Isso é muito estranho. Todo mundo olhava esse código e falava, cara, o seletor CSS é para pegar DOM, isso é loucura. E aí o John Resnick, que é um cara que escreveu o jQuery, sabe? Fez um tweet uma vez, ela falou, mano, essa API da Behavior é um inferno, não consigo usar. É muita linha entre o caralho, porra toda. E aí, em março de 2005, ele lançou esse cara aqui, ó. O jQuery, né? Muito melhor. Caralho, esse cara... Se o jQuery eu seria mais pobre do que o seu. Eu não uso mais. Hoje, se você usa, dá pra ultrapassar. Você é doido, né? Mas, cara, isso aqui. Retira as palavras, certo? Se chegar em React, Tamo junto. Isso aqui mudou a internet. Criou o boom do jQuery, sabe? Antes as coisas não funcionavam da mesma forma. Isso aqui deixava você fazer milagres. é a glória. Era a glória divina, cara. Ele só melhorou uma API. E então aquilo, de certa forma, era genial. Usar seletores CSS para pegar DOM era foda. Mas ninguém sabia disso. O que o jQuery fez, né? Porque hoje isso aqui também não é mais nada demais, tá? O que o jQuery fez demais, que eu acho foda? Ele pegou o Sizle. Sabe Sizle, que é o engine de seletores. Separou do projeto jQuery. E o jQuery ficou de um lado, o Sizle, que é a engine de seletores, ficou do outro. Ele criou um conceito de engine de seletores. E sabe por que isso é foda? Porque hoje a gente vai fazer isso aqui, cara. E eu tenho certeza que isso aqui veio do jQuery. Absoluta. Isso está no spec hoje. Isso é simples. Tem até uns caras mais hardcore. Mas tem gente que discrimina, hein? Fala que isso aí é melhor que o jQuery. Fala, fio, o jQuery que puxou essa porra. Claro, não. Melhor é nativo, mas o jQuery fez isso aqui. Você não inventou isso aqui. Foi o jQuery que fez essa porra aqui. Vou sair agora com um pouquinho só. Né? Eu dei uma idiota, ia fazer uns 3, vou fazer um só. Imagina só, cara, se na primeira vez que aquilo aparecesse e o menininho que fez lá o seletor e o cara que dava de eval na porra do objeto JavaScript que era uma string que vinha do servidor, imagina se aquilo fosse encarado como estranho. Não, você é doido, você tá maluco, não faz isso. Hoje a gente não teria muita coisa foda que a gente usa.
a gente não teria, na verdade, quase nada de folga que utiliza. E tudo seria de uma forma muito diferente. Eu não sei se seria pior, mas seria diferente. Porque outras pessoas iam inventar outros jeitos de fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é tentar ser mais criterioso em tudo que a gente vê. Ah, porque não tem teste escrito no repositório do cara. Às vezes o importante não é o teste que está escrito lá, o importante é a POC que ele fez, cara. O que ele tentou fazer com aquilo lá. Eu vou mostrar uma coisa bizarra, eu acredito que seja a última. Tem no celular? Tem no celular. Isso aqui. Isso aqui, todo mundo sabe para que serve isso aqui, né? Funciona. Tem o N1 é 1, o N2 é 2, e tem a função div lá que torna o N1 dividido por N2, certo? Isso aqui vai dar 0,5, certo? 0,5. Beleza. O que acontece se eu trocar o N1 daqui e o N2 para cá? Cabeçalho da função. Eu estou mudando só a notação do cabeçalho da função. Os valores lá ainda são os mesmos. Eu mudo isso completamente, né? Mudo. Tá? Isso é um comportamento nativo de uma função. A ordem dos argumentos altera o return. Tá. E se eu fizer isso aqui? Criar uma função aqui. Essa o que essa função faz, cara? Não coloque porque era process não pode rodar um node porque o process dá um conflito, porque eu não tenho como que eu chamei de process. Pronto. Recebe uma function, aí eu criei um array chamado args, aí eu pego a function, faço o string, vai acompanhando aí. Aí eu dou um match no regex que pega o que está entre parênteses do cabeçalho dela, não é multiline, pega só a primeira linha. Pega a posição 1, tem um parente aqui e tem um parente aqui e tem um parente aqui. Então ele arranca os parênteses, certo? Porque eu estou escapando de dentro, estou escapando de fora, tem parente dentro, eu pego só os argumentos separados por vírgula. E aí eu dou split neles, na vírgula, e aí eu retorno um array. Então eu vou retornar basicamente, se eu aplicar div dentro do próprio, eu vou retornar n2,n1, que é uma string. Se eu der split nisso aí, ele vai retornar um array. Na posição 0 vai ter n2 e na posição 1 vai ter n1. Faço um for each, passando com um arg ali a referência para o estado atual do loop. E aí eu faço args.push diz na posição arg, que é o n2 e o n1, retorna fn, que é a function, .apply diz e passo os args lá, que é o AP. O que isso faz, cara? Isso aqui, se eu faço isso aqui, claro. Se eu não uso a log, troco, passando e ver a função lá de dentro, lá de cima lá, né? Se eu não uso a log nessa porra, o que vai acontecer? Vamos. Tem que ser aqui, tá? Certo? Então vamos alterar agora aqui do div a ordem dos argumentos. O N1 vai virar N2 e o N2 vai virar N1. Quanto que vai retornar? Alguém sabe? 1, 2, 1, 2. Meio. É meio? Alguém entendeu? Eu altero os argumentos lá da função e eles não fazem mais diferença, porque eu estou mapeando eles. Para que serve isso? Isso não é bizarro? Idiota, você pega uma porta de alguém, se fosse eu, pronto, talvez eu fosse um babaca. Tirando o comportamento de uma function, cara. Martin Fowler vai puxar seu pé à noite. Não bate só a Vamos lá, último slide agora. Resumindo, o que eu quero falar comigo, o que eu quero dizer com essa porra toda. Pense duas vezes antes de julgar alguma coisa. Tá? Eu já joguei muita coisa errada. O React pra mim era um lixo. Porque eu tinha que misturar HTML com JavaScript.
Quem usou no começo sabe que você era obrigado a fazer isso. Isso pra mim era loucura. Isso pra mim não funciona. O Angular pra mim no começo era um lixo, porque eu tinha que colocar ng click e a function. E eu aprendi que isso aí é errado. Eu não posso colocar um clique dentro de uma classe, dentro de um DOM. Eu não posso botar no categoria. E eu falei, isso é um lixo. E eu atrasei meu conhecimento. Era pra eu estar aprendendo o Angular antes do que eu fui descobrir, depois a cagada que eu estava falando, a merda que eu estava falando. Então, tome cuidado antes de achar que alguma coisa é uma merda. Tome cuidado antes de xingar alguém de burro, porque o burro pode ser você. Tome cuidado antes de achar que alguma coisa é uma bosta. No fim das contas, cara, você é um bosta. Todo mundo é bosta. Ninguém pode julgar ninguém. Entendeu? Você não é mais do que ninguém para dizer se isso é genial ou se isso aí é escroto, porque você não vive no futuro. Você não sabe como vai ser lá na frente. Então, é isso aí, cara, que eu queria dizer. Genial! Bom.